Com tantas mudanças no mundo, será que mudou também o lugar que os filhos ocupam dentro da família? No próximo bloco. Os pais precisam mais dos filhos do que os filhos precisam dos pais. A precisão dos filhos em relação aos pais não parece ser afetiva. Numa sociedade que deseja consumir, competir e permanecer sempre jovem, educar é uma tarefa que tem sido trabalhosa demais. Os filhos ganham autonomia cada vez mais cedo e os pais deixam para a escola a missão de realizar seus sonhos, de dar educação e formação aos filhos. Será que estamos escrevendo um novo capítulo na história da educação de filhos? Qual é o lugar que nós damos aos mais novos, aos filhos hoje, né? Se lá até o final da década de 50 era um lugar insignificante, hoje é um lugar absolutamente relevante, é o mais importante. Então, se antes no topo da família estava o pai, hoje quem está? Os filhos. E se for mais de um, e hoje nós temos famílias, nós saímos de famílias com um número grande de filhos, diminuímos, chegamos a 1 e agora a gente tem aumentado novamente, né? Porque a família tem mudado e tem se estendido de outra maneira. Mesmo que haja mais de um filho, todos eles estão no topo. Então, de novo, lembrando de algumas pesquisas que eu li. Hotel, local de turismo, avião, maneira de viajar, transporte, comida, restaurante, todas as escolhas estão na mão dos filhos. Aonde vamos passar as férias? Vamos na Disneylândia, por exemplo, né? Mas aí a gente olha para a cara dos pais, assim, na Disneylândia, assim, porque é o sonho dele, a gente vai levar, né? Então, hoje a gente vê que os mais novos ocupam um lugar de destaque na vida familiar. Os pais precisam mais dos filhos do que os filhos precisam dos pais. A precisão dos filhos em relação aos pais não parece ser afetiva. É mais de superproteção, e superproteção no sentido de evite que eu sofra, evite que eu entenda a vida como ela é de fato. É mais no sentido econômico e administrativo do cotidiano. Me leva em tal lugar, me busca em tal lugar, eu quero ir para tal lugar, eu vou para a casa de fulano, depois você me pega lá. Ou seja, hoje é muito difícil ver uma criança ou um adolescente pedir alguma coisa para os seus pais. Ô pai, posso ir ao shopping? Não, ele chega e fala, pai, eu vou ao shopping, você pode me levar? Você pode não, você me leva. Então, lembra aquela inversão, autonomia, autoridade? À medida que cresce a autonomia, diminui a autoridade. E é exatamente nesse momento delicado que nós estamos. E por que delicado? Porque começaram a surgir consequências imprevistas. Nós não esperávamos que o índice de suicídio entre mais jovens começasse a crescer tanto assim. Com isso, a gente não contava. E esse é um movimento que acontece, cresce muito no mundo inteiro. E o Brasil, que nunca foi um país que teve um índice alto de suicídio, cresce também. E cresce desproporcional aos índices anteriores, né? Outras consequências assim, inesperadas. Crianças doentes de fato. E com doenças de adultos. Então, os pediatras hoje precisam atualizar todos os compêndios de medicina pediátrica, porque hoje eles têm que tratar hipertensão na infância, obesidade na infância, colesterol alto na infância, problemas sérios no aparelho gastro na infância, e aí vai embora, né? A gente tem índices alarmantes de doenças sérias em crianças. Começamos a perder os nossos filhos, né? Para a violência, que a gente contribui para que exista. E muitas vezes perdemos nossos filhos simplesmente porque esquecemos deles. Esquecemos deles, às vezes, no carro, esquecemos deles, às vezes, na escola,
fora do horário, esquecemos deles em casa, em situação de risco, e eles não sabem avaliar risco. Lembram-se do medo que as crianças, até o final da década de 50, tinham? Tinham medo dos pais e tinham medo de algumas situações. Hoje, as crianças não têm medo dos pais e não têm medo de situação nenhuma. Nós consideramos, atualmente, que é ruim ter medo. E eu devo dizer que ter medo é saudável, medo protege. E é só quem tem medo que consegue construir coragem. Quem não tem medo não precisa ter coragem, né? Vai e faz. Vai e faz. Quem tem medo precisa ter coragem. Quais seriam os outros caminhos, para os pais terem autoridade sobre os filhos? Olha, o castigo físico é uma humilhação. E por que uma humilhação? Porque como é que uma criança vai se defender de um sujeito mais forte que ele? Não há defesa para a criança no castigo físico. Em primeiro lugar, por isso é humilhante. Em segundo lugar, nós não temos comprovação nenhuma de que isso funciona. Nenhuma. Ao contrário, todas as evidências que nós temos é de que não funciona. Ou, se funciona, funciona temporariamente, mas um tempo muito curto. Não vai fazer isso. Fez, apanha. 1 dia e meio, 2 dias, ele não faz. O terceiro dia, ele já esqueceu. Vai fazer de novo. Nós não vamos mais conseguir repetir aquela autoridade que existiu até o final dos anos 50. Porque o mundo mudou. E se não há mais aquele contexto, não há mais aquela autoridade. Agora, é possível construir uma outra autoridade considerando todas as mudanças do mundo e, mais principalmente, considerando que essa criança ou esse jovem tem voz, tem ideias, fala, pensa. Então, a primeira coisa é que nós pudéssemos ouvi-los. Quando a gente ouve uma criança, a gente ganha autoridade para ela. Mas quando eu digo ouvir, ouvir não é escutar as palavras que diz, Ouvir verdadeiramente e usar a palavra que ele nos traz, usar a ideia, ou então questionar, dialogar com a criança. Quando a criança percebe que a gente os leva a sério, eles começam a levar a gente a sério também. Um outro ponto que ajuda muito a construir a autoridade é a criança perceber que nós sabemos para onde vamos. Se a gente vai para o lugar certo ou errado, não tem importância, mas nós sabemos para onde vamos. O que mais tira a autoridade dos pais, e inclusive professores também, mas em menor grau, é a criança perceber que o pai não sabe para onde vai. Hoje é muito fácil um pai ter dúvidas. Aliás, em geral, os pais têm mais dúvidas que certezas. E essas dúvidas são legítimas, gente. Mas a gente não deveria expressar isso para os filhos. Porque daí eles ficam sem segurança. Se meu pai não sabe, quem vai cuidar de mim nesse mundo? Então, quando ele percebe, a criança percebe que os pais sabem para onde vão, até pode mudar de ideia depois, mas no momento sabem, eles acatam um pouco mais a autoridade. Coerência ajuda também, Ajuda muito ter coerência e firmeza. Eu vou dar um exemplo muito simples, que parece que tudo isso são ideias, mas na prática como funciona? É simples. Nós vamos almoçar em tal lugar. Em tal lugar? Não quero. Eu falei que nós vamos almoçar em tal lugar. É um mero exemplo, tá? Então não vou comer. Você pode comer ou pode não comer, mas nós vamos almoçar em tal lugar. Pronto, acabou. Quando a criança sente coerência e firmeza, ela começa a agradecer, gente. Ela agradece. Agora, o que acontece é o seguinte. A gente coloca a regra demais. E aí, gente, fazer criança obedecer regra demais não faz o menor sentido. Então, assim, um número reduzido de regras, mais princípios que regras. Por exemplo, regra de muitas famílias, tomar banho todo dia, escovar o dente, agora virou uma neurose, Escovar o dente após todas as refeições. Enquanto isso for regra, a criança não vai aprender. Aliás, ela só vai aprender a transgredir. Hoje estou com sono, não quero tomar banho, eu cheguei tarde. Não, é o princípio da boa higiene. Sempre que possível, tomar banho todo dia, mas o dia que você dormir no carro, não vai dar. Aí, tudo bem, um dia só.
Percebem a diferença de princípio e regra? A regra é muito infantil e ela existe para ser quebrada. Isso que é. É assim no futebol, né? Foi um prazer falar com vocês, eu agradeço. Espero que dê para a gente pensar um pouco. Obrigada. Obrigada. Ouvir os filhos e conversar com eles. Ter coerência e firmeza. Diminuir as regras. Preferir princípios e fazer prevalecer a nossa maturidade quando se trata do uso da tecnologia pelas crianças. Quem sabe tudo isso nos ajude a recuperar as rédeas da educação dos filhos e nos permita construir uma nova forma de autoridade. Este Café Filosófico fica por aqui. Esta e outras palestras você encontra na íntegra no site da CPFL Cultura. Tchau!